Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live. E hoje vamos falar sobre o Bruno Soalheiro. É uma live em homenagem a Bruno Soalheiro, psicólogo que serviu de muita inspiração e muita coragem para nós, representantes da saúde mental. Bruno Soalheiro, acho que até a Mia quer fazer homenagem, gente, aqui ao computador. Tá. Bruno Soalheiro, ele faleceu há pouco tempo, há poucos dias, na verdade. Foi uma morte repentina, precoce. E nos deixou, assim, muito surpresos, assustados, né? A gente não quer nunca que um grande líder, representante, referência parta, né? E a gente fica aqui sem a sua presença e o seu papel. Mas essa live é pra gente falar sobre como a vida é, sobre a gente reconhecer o que a gente ganhou e o que foi importante para nós. E eu quero, nessa live, poder falar sobre um representante que foi importante para todos nós. Para vocês, seguidores que não são psicólogos, e para quem é psicólogos. Porque o que ele traz de inovação representa tudo aquilo que a gente vai buscar conquistar na nossa saúde mental, na nossa psicologia para a saúde mental. E para isso a gente conta com maturidade da nossa classe, união. E já começando, né, falar sobre o Bruno, ele é conhecido como um psicólogo fora da caixinha. Ele sempre teve coragem para se posicionar, para ser ele mesmo e para trazer a mensagem dele. E ele sempre conseguiu fazer isso muito bem, com respeito, com discernimento, com sabedoria, com intencionalidade e com muita coragem. E foi assim que eu acabei conhecendo ele. Eu, navegando na internet, recém-formada, eu estava pesquisando sobre algum assunto de psicologia e provavelmente eu estava insegura com alguma questão sobre como seguir corretamente o CRP, como ser uma psicóloga 100% ok, né? Porque eu queria estar aqui mesmo com vocês, falar com vocês aqui na internet, queria poder, empreender, né? E a mensagem dele, eu encontrei a mensagem dele. Quando eu vi a mensagem dele foi tão incrível, assim, porque pela primeira vez eu vi um caminho aberto para mim, psicóloga. Porque eu me formei com um pensamento de que a gente não pode expressar quem nós somos, a gente não pode abrir muito sobre nós. Então, tem uma preocupação até com a nossa rede social, se a gente vai postar coisas pessoais ou não. Eu, particularmente, tenho muito esse cuidado por saber desse local de posição de ser psicólogo. Só que isso vai restringindo a gente. Quando a gente vem aqui para uma rede social igual o Instagram, se você fica preso nisso, você não consegue nem sequer mostrar quem é você. E não conecta com vocês. E não é ser humano de verdade, né? Acaba ficando um recorte muito pequeno. Então, muitas coisas a gente ficava pisando em ovos. E é muito assim ainda. Existe muito na nossa classe
um lugar assim de apontamento, sabe? De ficar fiscalizando o outro. E sabe, é importante demais a gente ter uma fiscalização, é importante demais a gente ter muito cuidado com a nossa prática. Mas faltava um olhar para nós psicólogos. Tá, e como a gente vai aparecer para as pessoas? Como a gente vai chegar nas pessoas? Se a gente quer quebrar todos os padrões de como funciona o mundo digital, como vai ser? Como que fica? E o Bruno, ele traz esse lugar de conexão, de, de sentido, de fazer a gente entender que nós também somos empresários, somos pessoas que trabalham, né, representantes de uma classe social de trabalho. E que a gente precisa chegar nas pessoas, a gente precisa mostrar a importância e a pertinência do trabalho do psicólogo. E que há completamente um caminho possível entre você chegar e ofertar e você ter o cuidado necessário para cuidar de um outro ser humano. E nós passamos anos estudando como cuidar, como ter esse cuidado. E eu vou passar minha vida inteira continuando estudando. Então, com certeza, a gente pode encontrar um equilíbrio. E quando eu vi o posicionamento do Bruno, era esse, de quem enxergava o psicólogo, que enxergava as necessidades e que falava aquela verdade que muitas vezes a gente não quer falar, admitir, como se fosse errado. Por exemplo, eu quero realmente prosperar, crescer, sabe? Eu quero crescer a minha empresa. E isso não ser um problema, sabe? Porque você quer prosperar no seu trabalho. Você não está só fazendo o teu trabalho como se fosse uma coisa voluntária apenas. A gente faz o nosso trabalho com todo amor, e pelo menos deveria ser assim, né? Tipo, você fazer o que você quer fazer porque você gosta, porque você quer, né? Eu faço assim, porque eu amo o que eu faço. Então, se eu faço cobrando ou não faço cobrando, eu faço a mesma coisa, entrego da mesma maneira. Mas esse é o meu trabalho. E eu tenho todo o poder e direito de prosperar. Então, ele vai trazendo essa visão, ele trouxe essa visão para que a gente pudesse, inclusive, ter o CRP, leis, olhando para o nosso desenvolvimento, pensando em como que a gente é bem acolhido após a nossa formação. Já passei por situações de não me sentir acolhida em projetos pilotos, assim, dentro da minha classe, em certos lugares. Em outros já fui super acolhida. E o que eu vejo é que com a ação que o Bruno trazia, e que ele traz e continua trazendo a partir do que ele passou para nós, e a partir do que as outras pessoas que foram seus alunos e que se influenciam, né, dentro do que ele tocou, do que ele foi, do que ele passou pra gente. Ai, me perdi. Mas assim, o que eu quis dizer é que a gente cria um espaço de ajuda mútua para nossa classe ser unida, porque nosso trabalho como psicólogos é fundamental na nossa realidade. As pessoas precisam muito. As pessoas precisam muito do nosso papel. Desculpa, porque isso é muito recente. E é muita coisa. Então, as pessoas precisam muito que a gente possa chegar nelas. Mas para isso, nós também precisamos de espaço. E precisamos ter a liberdade de fazer funcionar, sabe? Esse nosso negócio. E ele trazia essa visão dentro do CRP, de como ajudar a nossa classe. E é muito triste quando eu vejo psicólogos no lugar de ficar criticando o outro, sabe? Sei lá, vai lá e faz melhor, sabe? Vai lá e ajuda. Mas por que você vai lá atrapalhar o trabalho de outra pessoa? Futuramente eu vou até compartilhar uma situação que aconteceu assim comigo.
Mas eu sei que é incompreensão. E aí ele tava com a proposta de entrar no CR, de entrar não, de se pré-candidatar, né, a chapa, ele já era pré-candidato para CRP. E aquilo era tão animador, a gente estava bem animado com isso. Por quê? É uma visão nova, é um pensamento novo, sabe? Aquele conservadorismo não faz sentido, assim. Tem que ter equilíbrio em tudo, mas a gente precisa acompanhar. A gente tem que crescer, amadurecer e unir a nossa classe. Porque todos nós juntos somos mais fortes e o nosso propósito e a nossa missão é muito maior do que um, sei lá, uma limitação individual, sei lá, uma insatisfação com o outro. Ah, é diferente. Tá fazendo o que eu não faço. Muitas vezes é isso. Então, quando eu vi aquele post falando de algo totalmente novo, que mostrava pra mim que sim, vai lá ser você, vai fazer teu papel. Era isso que eu entendia naquela mensagem. Então, comecei a seguir ele desde aquela época até agora. E sempre que eu via os posts dele, eu via ele ali se desenvolvendo e ele atuando, era uma sensação de que, tipo, você se sentir acolhida, sabe? Você se sentir seguro. Então, ele foi isso tudo. Eu fui muito corajosa muitas vezes por conta dele, por conta dessa ação dele, porque eu sei que tem muitos outros psicólogos que fazem isso, mas ele foi alguém que chegou em mim dessa forma, pelo digital, e fez a diferença na minha prática. E agora eu vejo que, como legado dele, fica isso pra gente, a gente continuar construindo esse futuro, continuar sendo o nosso propósito, se permitindo ser nós mesmos, cuidar de nós mesmos e sermos uns com os outros, com bastante autenticidade. Ele era muito autêntico, né? Ele falava do jeito dele e tudo mais. E eu tenho muita gratidão, muita gratidão. A sensação e o sentimento que eu tenho, que a gente acaba criando pelas pessoas que a gente segue, né? É de muito carinho. Só que eu nunca conheci ele, pessoalmente. Mas é de muito carinho. E, e eu acho que fazer esse momento aqui é algo muito importante pra mim, como psicóloga. E eu acho muito importante pra nós também, todos. Então, homenagear ele, né? Que ele possa receber todo o nosso carinho. E a gente continua aqui, representando, sendo forte e assim. Com certeza, o que tocou muito em mim agora é coragem. A coragem, agora eu represento essa coragem. Agora nós representamos essa coragem. E aí eu queria que vocês pensassem nisso. Como que a gente olha, como reflexão, para as mudanças da vida, para as partidas repentinas e precoces, como a gente reconhece o que a gente ganhou de alguém, o que alguém representou, o que vai ficar, quem a gente está sendo. São tantas questões, né, que a gente pode refletir. Porque, sabe, pensar nisso, viver lutos, lutos precoces também, principalmente, nos faz entrar em contato com muitos sentimentos e questionamentos que mexem muito com a nossa força, com nossas inseguranças, com nossa estabilidade. E aí é importante a gente ativar recursos. É importante a gente compartilhar, a gente ser rede de apoio, pedir rede de apoio, a gente pedir ajuda,
oferecer ajuda. E nem tudo eu consigo falar sobre o que aconteceu, né? Da situação do Bruno. Talvez não caiba nesse momento, eu não tenho muitas informações. Mas eu tenho muita solidariedade, né? Muita compaixão pela família, né? Pelos amigos, por nós psicólogos, por as pessoas, né? Por o Bruno. E eu ressalto aqui a importância de a gente pensar no cuidado que a gente tem uns com os outros. Também, se a gente não tá bem, a importância de a gente pedir ajuda. É muito importante a gente pedir ajuda. Por mais que a gente seja uma figura de referência, seja uma figura que represente muita força, a gente pode precisar de ajuda e é bom a gente aprender a estar sempre reconhecendo essa necessidade. Então, assim, reforçar a importância de estar sempre juntos e também cuidado, que às vezes quando a gente pede alguém assim precocemente, a gente entra num lugar de culpa, de lugares, né, como eu tava falando, muito instáveis, assim, e difíceis de lidar, que é importante a gente cuidar desse momento da gente. E aí transformar tudo isso em coisas boas, usar dessas coisas importantes que foi a vida da pessoa, o propósito dela, o legado. E, principalmente, uma das coisas principais, a gratidão. A gratidão por você ter experimentado o que experimentou, ter vivido o que viveu, ter recebido o que recebeu, ter dado o que você deu. Gratidão. Isso é muito importante. Vocês querem falar alguma coisa? Às vezes, por mais que a gente queira fazer muitas coisas por todo mundo, né, a gente quer ajudar todo mundo. Às vezes é necessário aceitar e entender que a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, todo instante, todo lugar. Às vezes a gente consegue alcançar dentro de onde a gente está. E isso às vezes vai para além do que a gente imagina, mas isso não quer dizer que a gente vá fazer tudo por todos, ou que a gente possa evitar muitas coisas que a gente não gostaria que acontecesse, sabe? Então a gente aprender a lidar com o que é, como é. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Trazer aqui a noção de gratidão, de legado, de coragem. E assim, uma marca muito forte que fica como ele conseguia, o Bruno, como ele conseguia trazer assuntos polêmicos, assuntos sensíveis, de forma clara, com discernimento, muitas vezes com humor, com simplicidade, sabe? Era incrível. Com entendimento, com praticidade, com utilidade. Ele realmente se dedicava a fazer isso de uma forma muito, muito bem feita, com qualidade. Era um psicólogo fora da caixinha. Então, gente, e aí, vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que é isso que eu queria trazer pra vocês, aqui com vocês.
É bom poder falar aqui com vocês, sim. Tudo isso fica no nosso coração, né? Dentro da gente. Então a gente precisa, às vezes, expressar. E a gente dá a oportunidade de outras pessoas entrar em contato também com seus sentimentos. Thaís falou aqui. Concordo com tudo que falou. Obrigada pelo seu posicionamento, Thaís. Muito obrigada. Obrigada, Diego, Diego, por estar curtindo a live. Então é isso. Fiquem bem. Cuidem do coração de vocês se estiverem passando por momentos de lutos. Se acolham. Compartilhem, busquem ajuda. Nunca negligencie a saúde mental de vocês. O que parece ser, às vezes, impossível de ser transpassado, superado. Às vezes é só uma fase. Às vezes não, sempre é uma fase. Mas que quando você pede ajuda, quando você busca realmente resolver, por mais que você não saiba como, tudo se desenrola. Só que assim, em momentos muito difíceis, talvez essa percepção não fica vívida para você, de que é passageira, de que há caminhos. Porque até uma parte do seu cérebro dá uma apagada. Mas se você já percebe que você tem esse comportamento, se você tem uma impulsividade, se você lida com sentimentos muito extremos, já busca ajuda antes mesmo, sabe? E começou um gatilho, iniciou um gatilho, já pede ajuda. E pode ser uma pessoa conhecida, pode ser uma pessoa desconhecida, mas não se limite a não querer incomodar uma coisa e outra. É isso, gente. Ótima noite pra vocês, fiquem bem e até semana que vem. Bruno Soalheiro, presente.